Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora do Patrocínio, Padroeira de Araras, declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Araras, do dia 3 de setembro de 2012, às 20 horas. Convido a todos para que, em pé, saudemos o Pavilhão Nacional. Como não houve impugnação da ata da 30ª Sessão Ordinária, declaro aprovado. Solicito assistente legislativo fazer leitura do grande expediente. Projeto de Lei Legislativo Municipal. Vereador José Roberto Rimério. Processo 158 de 2012. Denomina de Rua Alfredo da Silva, Alfredão, via pública conhecida como Rua 4, do Jardim Campos Verdes. Senhor presidente, que consta a pauta para a leitura nessa sessão. Passaremos agora à segunda parte, Tribuna Livre. Nós temos hoje como orador o senhor José Luiz Vitor, que vai falar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos e Convênio Médico. O Léo já está recebendo o Vitor. E como o Vitor já usou das tribunas por diversas vezes, ele sabe que o prazo é de 10 minutos e se algum dos vereadores solicitar a parte, é obrigado a cedê-lo. Alô, Vitor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a plateia que aqui se encontra. Infelizmente, eu tenho sempre que vir aqui nessa casa para se reclamar. E desta vez não foge a regra, eu tenho que falar sobre o convênio médico dos usuários do Serviço Público Municipal. E como, quando a gente fez esse contrato aí, o administrador, na pessoa do senhor prefeito, na reunião que tivemos com ele, ele passou que o convênio seria muito bom, muito ótimo, e que subiria, que nem no caso do meu salário, ele ainda até citou eu lá, que seria de R$ 27 a R$ 28. E se era para melhorar a parte técnica, a parte de exames e os especialistas, a gente concordou. Mas ainda fui bastante claro na reunião de que nós gostaríamos que houvesse uma licitação daquele que oferecesse melhor trabalho e no pagamento fosse melhor para a gente, servidor público. Já que o convênio, nós pagamos a maior parte, nós pagamos 60% e a administração 40%. E quando foi feita a outra mudança, a gente pagava ao contrário, era o inverso, era 40% os servidores e 60% a administração. E estava indo muito bem o convênio até uns tempos atrás agora, e aconteceu que começou a descredenciar vários especialistas, e eu até ainda, uma reunião que eu tive com o senhor prefeito a semana retrasada, eu passei para ele que eu estaria usando essa tribuna livre. Por quê? Porque eu não queria fazer politicagem, porque iriam levar por esse lado. Então eu passei para ele que eu estaria nesta casa, mas primeiramente participando da administração, qual seria o motivo que eu estaria aqui e se teria alguma solução sobre o convênio médico e sobre o nosso estatuto. E o prefeito passou que estaria entrando em contato com a administração do hospital lá, do convênio, para discutir com eles essas prerrogativas aí que os usuários estariam reclamando e que estaria com mais de 500 assinaturas, que eu, pessoalmente, fui em certos setores da prefeitura levando esse abaixo-assinado para que tivesse
o conhecimento de que não era só eu, o descontentamento não era só duas, três pessoas, e sim, todos aqueles que estavam procurando esses profissionais e não estavam encontrando mais eles na área de coisa. E o que eu disse ao senhor prefeito, e que passo para os senhores agora, e como eu passei para os servidores quando eu fui falar sobre essas assinaturas, é o detalhe de que uma senhora, quando ela procura um ginecologista, ela vai naquele que é de toda a confiança dela. Então, ela não pode estar passando de mão em mãos, né, se tem aquele profissional da qual estava atendendo muito bem essa área aí. E o mais agravante, que eu, graças a Deus, não precisei de psiquiatra, mas a gente tem dentro da rede pública, companheiros que estavam se cuidando com a doutora Caroline, eu até vou citar o nome dela. Por quê? Porque ela era a única da área que estava dando toda essa assistência a essas pessoas na parte de psiquiatria. Então, a gente começou a ver pediatras saindo, a mulher leva seu filho há 2, 3 anos, 4 anos a fazer esse tratamento, e depois tem que mudar tudo novamente. Então, a gente não está reclamando do convênio, no geral, no seu contexto, apenas em parte. E essa parte foi aonde os especialistas estavam sendo descredenciados. Então, se houve uma falha aí por parte do convênio, por parte desses médicos, eu acho que eles sendo pessoas muito estudiosas, pessoas inteligentes, pessoas de faculdade, eu acho que teria um diálogo até melhor do que o meu, que eu tenho apenas um 4º ano de escola. Mas eu acho que eles deveriam sentar, e se fosse só por essa parte, por não atendimento, que nem o convênio passou, que não estaria atendendo nas primeiras consultas, eu acho que seria de cabível conhecimento deles, de que um diálogo nessa parte, vamos supor, eu uso meio período de um dia da semana, e eu faria essas consultas de primeira consulta. Então, não precisaria estar esse descredenciamento prejudicando quase toda a categoria dos usuários que estavam usando o convênio. Então, isso deixou bem claro. Então, quero dizer que eu não estou criticando o convênio no seu geral, não, porque a gente tem lá, em parte de internação, a gente dá os parabéns para eles. A gente tem a área de exames, a gente dá os parabéns para eles. Mas na área que está havendo esse desconcerto aí, a gente gostaria que consertasse. Então, a gente não quer denigrir a imagem do convênio nem de nada. É que a administração foi quem fez esse contato com o contrato e esse contato direto com a administração do convênio, não fomos nós, servidores. Então, sobre o convênio é isso aí, pessoal. Agora, sobre o estatuto, é mais complicado. É mais complicado porque o estatuto está desde 2009 para ser saído do papel, e ele começou a sair do papel. Inclusive, já terminou no papel. Mas da maneira que nós, da comissão, negociamos, tanto é que a administração ela tem 13 membros, e nós, como servidores, temos 12. Então, foi uma discussão bem ampla, bem discutida, todos os detalhes foram discutidos minuciosamente. A parte jurídica já nem cabe a nós, servidores. Por quê? Porque se esses estatutos, o da qual nós tiramos a melhor parte desse estatuto que está vigente, passou por crivo de jurídico de Câmara, por jurídico de administração, e ainda com o conhecimento e o respaldo jurídico do CEPAM, da qual tanto a Câmara como o Serviço Público vai procurar esses meios jurídicos para orientá-los. Então, se houve alguma falha, alguma inconstitucionalidade ou alguma coisa constitucional, não foi falha dos servidores que fizeram o estatuto. Então, houve falha da Câmara que analisou esse estatuto ao fazê-lo, e não é falta de falar, porque eu, nessa tribuna, eu usei essa tribuna, eu disse que o estatuto, da maneira que ele estaria sendo formalizado, estava completamente errado e que daria. Hoje estamos vendo aí indenizações e mais indenizações a servidores públicos. Por quê? Por causa do uso do punho forte, da caneta forte, usando de autoritarismo, e hoje quem paga é o imposto da população, e é nós, servidores públicos, que não podemos ter o nosso reajuste de salário e ter condições de serviço, né? Melhores condições de serviço aqueles que Senhor presidente, eu gostaria de, se me permite uma parte. A parte, o vereador Marcelo Facchini. José Vitor, no que toca e cabe a esse vereador, o senhor me perdoe, mas eu não vi
nenhum trâmite desse projeto do estatuto passar por essa casa, nem pela análise do corpo jurídico dessa casa. Esse estatuto, tão falado e proclamado no passado, tem 3 anos que estão, me perdoe a expressão, enrolando o servidor público, e até agora não deram cabo de fazer um estatuto que atenda os interesses da administração e dos servidores públicos. No que cabe a essa casa e a esse vereador, eu sempre fiz a cobrança. Mas o senhor não diga aqui que o projeto emperrou, passou, não foi aprovado, ou teve qualquer óbice nessa casa. Nessa casa, não. Vocês estão tratando com o prefeito, com o Poder Executivo. O Poder Executivo está prometendo, protelando até hoje, mas dos vereadores, em especial desse que vos fala, sempre houve a maior boa vontade e a expectativa de que esse assunto se concluísse. Até porque isso virou uma bandeira política nessa cidade. O prefeito Meneghetti, quando me deu o estatuto, foi bastante criticado nessa casa, e em especial por 2 vereadores de oposição à época, que hoje, um inclusive está no poder, senta lado a lado com o prefeito, e diz que está andando, está pesquisando, fazendo licitação, comprando, fazendo, arrumando, e até agora nada. Mas não culpe essa casa, porque essa demora não nos é de responsabilidade. Ô, caro amigo vereador, eu acho que eu fui bem claro, que o estatuto vigente, que foi aprovado nesta casa, então o senhor não fazia parte como vereador. Não, o senhor falou que o estatuto em execução, em análise, já passou inclusive por... acabei de consultar o assessor aqui. O estatuto que está sendo discutido hoje, ele nunca teve nenhum procedimento que envolvesse a análise dessa casa. É por isso, nobre vereador, que se fosse por mim já estava aprovado. A gente agradece essa sua posição em aprovar esse estatuto. É o que eu estou dizendo, é que a gente não quer que seja votado nessa casa um estatuto que foi votado como o vigente que aí está. Então não é nenhuma crítica ao senhor, que o senhor ainda não chegou a esses documentos. Inclusive nem nós não pegamos na mão ainda, porque essa empresa, ela está pedindo prazo já para a administração para votar, e nós não aceitamos mais isso. Presidente, porque isso já foi discutido dentro A parte, vereador Leros. Olha, hoje eu estive conversando com o doutor Sérgio, que é o presidente da comissão. Os trabalhos que eu estou sabendo, os trabalhos da comissão já foram feitos, e a empresa está estudando o impacto econômico que vai dar na folha, e a empresa tem até a 1ª semana de outubro para finalizar. Então, eu acho que está andando naturalmente, não tem assim nada parado. Foi encerrados os trabalhos da comissão, a empresa foi entregue para a empresa, e a empresa está avaliando o impacto econômico. E até a 1ª semana de outubro ela tem que entregar para que seja enviado para a Câmara, e a Câmara começar a avaliar, fazer as audiências públicas que seja necessário com os servidores, para finalizar o estatuto. Pelo menos é isso que ele me passou. Então, é isso que eu estou... A parte é o vereador Eduardo Moraes. Eu o cumprimento, que sempre é um lutador dos direitos dos servidores públicos, e como fui o vereador que mais participou, junto com o senhor também, da elaboração desse novo estatuto, que não é fácil, que não foi um dia, um mês, mas foi um trabalho árduo, e eu tenho conhecimento que esta empresa já deu a redação até jurídica do estatuto, já estudou os demais estatutos da Guarda Municipal, da CMTCA, está acabando de acertar o do Magistério Público, dos professores, e já estão elaborando o plano de carreira, porque eles fizeram de imediato um impacto orçamentário, mas se não fizer e não elaborar o plano de carreira para depois submeter a esta comissão primeiro, depois vir para esta casa,
não adianta nada. Se não tiver o plano de carreira, nós não sabemos qual é o impacto orçamentário, e o governo quer colocar ainda nesse orçamento, que deve vir para a Câmara no final de outubro. Então, ela está andando sim, com muita cautela, mas está andando. E eu acredito que não vai sair uma coxa de retalho. Vai sair um estatuto que pode não ser uma perfeição, mas que vai atender às necessidades do funcionário público da maior parte possível do que aquilo que nós estudamos. Então, está caminhando, está andando. Os que não estão ainda por completo, sabendo o que acontece, está lá a comissão no Paço Municipal para dar todas as orientações conforme vem trabalhando e analisando o Estatuto do Funcionário Público. A parte é o vereador Mami, Vitor. Senhor Vitor, boa não. noite. Gostaria de cumprimentar pela presença do senhor aqui. Como o vereador Eduardo disse, sempre um funcionário atuante, sempre aí lutando, ajudando a lutar pelas causas e os direitos dos servidores. O estatuto que está vigente hoje, ele veio no final de ano e ele acabou passou aqui por essa casa, assim, na outra administração, e os servidores não estavam assim tão atentos também, e quando percebeu, foi aí que viu que perdeu a grande maioria dos seus direitos. E exatamente no mês de setembro de 2009, a gente chamou aqui nessa casa uma audiência pública, onde essa casa estava completamente lotada por servidores. Eu trouxe lá de Várzea Paulista, o Maldonado e o Pio, que são pessoas assim, especialistas em estatuto, se prontificou em estar ajudando a reformular esse estatuto, e esse estatuto está para sair agora. Mas eu concordo com o senhor, e eu acredito que todos os funcionários públicos, que demorou. A partir daquela audiência, se passou mais de um ano para começar para se formar a comissão e começar a estudar esse estatuto. Durante esse tempo, ficou mais de um ano de novo para formalizar esse estatuto. Agora, o que eu venho pedir também aqui para os nossos amigos, nossos colegas aqui de casa, é que nós ficamos atentos para que esse estatuto não venha modificado por alguma empresa, chega aqui em final de ano e vote-se às pressas e não dá tempo de estudar junto com o servidor. Porque isso já aconteceu uma vez, nós não podemos permitir que aconteça novamente. Então, vocês têm, assim, com toda a razão de estar atento, de estar cobrando, porque esse estatuto eles têm que chegar aqui com tempo suficiente, dos vereadores estar estudando, dos servidores públicos estar acompanhando, para que vocês não tenham perca de novo, como teve no Estatuto de 2006. Então, quero cumprimentar o senhor aqui, está de parabéns, tem que continuar cobrando mesmo, e pode contar com esse vereador. Eu agradeço em nome dos servidores públicos, tanto os da ativa quanto os aposentados, e quero deixar bem claro, quando eu uso a tribuna livre, eu venho não para denegrir a imagem de quem quer que seja, eu venho apenas para defender aquilo que é de nossos direitos, porque aquilo que eu cobrei muito nessa comissão é o seguinte, que a administração, ela coloque no estatuto tudo aquilo que for de cobranças em cima do servidor público, mas a cobrança trabalhista, a cobrança no seu ato dentro do serviço, e não aquela cobrança que seja feito porque fulano ou cicrano, ele pertence a um partido ou a outro partido. Isso é o lado pessoal do cidadão, ele tem esse direito de ir e vir e votar em quem ele quiser. Então, como servidor público, ele tem que cumprir as suas metas de trabalho, mas desde que ele tenha os seus direitos respeitados, tenha lhe dado as condições de serviço. Então, ele tendo as condições de serviço e tendo ali o seu salário, então ele tem que cumprir com o seu dever, porque ele tem que picar o seu cartão, para não ser prejudicado em sua cesta básica, em seus prêmios,
Então é isso que a gente quer. Por isso que a gente já vem a cobrar antes que chegue nessa casa, para que não vá dizer que nós não estávamos atentos. Estamos sim. E digo mais, tanto aos servidores públicos quanto aos senhores vereadores. Esse estatuto, da maneira que ele foi lá dirigido dentro da comissão, pode ter certeza que ele vai ser benéfico tanto para a administração fazer o seu trabalho de correção ao servidor público, e tanto os servidores públicos terão seus direitos ali e que nós esperamos que seja respeitado. É só isso a nível de respeitar. Por quê? Porque quando a gente vê um servidor público levantar, fazer uma greve, ver ele se manifestar de alguma forma, já vem que ele está fazendo política ou politicagem, e que se ele está fazendo greve, ele está prejudicando uma população. Os servidores não são tão ingênuos assim, de saber que não está prejudicando a população, porque quem mais vai sofrer é a população, porque a política não vai sofrer nada. Apenas o que acontece é que os servidores têm que lutar para isso, e não precisaria chegar a esses pontos. Por quê? Porque quando é o salário do servidor... Vitor, a parte ao vereador Éder Miller. Pois não. Ô, Vitor, a gente até louva a sua atitude. Realmente, vários vereadores estão aguardando, acho que toda a casa está aguardando a chegada do estatuto, para realmente tudo que for benéfico ao servidor será aprovado. Foi unânime, inclusive as mudanças que teve na Araprev, que hoje o servidor recebe as suas férias, não desconta, recebe sua licença-prêmia, não desconta, pode se afastar 2 anos sem o recolhimento obrigatório da Araprev. Foi tudo essa casa nessa gestão. Então, tudo que vem para beneficiar o servidor, não tem sigla partidária, não tem oposição. Tudo que vem de benefício, nós não temos objeção nenhuma. Então, nós também estamos ansiosos e aguardando a chegada, e você pode ficar tranquilo, se tiver mudança e que a gente, numa audiência pública que venha fazer com o servidor achar que deve mudar, será feito aí as emendas. Agora, essa casa, pelo menos essa casa, se prostou até agora diante de uma situação de mudanças e para melhor aos servidores, pode ter certeza disso. Eu quero agradecer a todos os companheiros aí que estão aguardando esse estatuto ansiosamente, como nós, servidores públicos, mais ansiosos ainda, porque as perdas salariais, elas são bastante grandes, as condições de trabalho é muito complicada. Então, a gente quer ver se seria possível a esta casa, quando chegar esse estatuto nessa casa, se coubesse juridicamente que os senhores vereadores fizessem uma emenda aonde aquelas pessoas que, para não acontecer o que vem acontecendo agora, indenizações altíssimas, que isso venha em encontro a prejuízo à população e a nós servidores públicos. Por falta de condições de serviço, esse dinheiro deixa de ser aplicado nas condições de serviço. Por salários, perda de salários, não pode ser incrementado aos servidores por causa desses... Então, o que fosse colocado no estatuto, uma emenda, de que essa emenda punisse aqueles responsáveis, no modo de dizer, responsável porque é a hora que eles punem, mas são irresponsáveis a hora que a justiça dá o parecer dela, dando ganho de causa aos servidores, e que já tem 2 casos que atravessam de 450 mil reais. Agora você pega 2 casos, isso são 2 casos que eu tenho conhecimento. Agora você põe muitos outros casos que acontecem, por causa do quê? Por causa de eu chegar como prefeito, punir aquele servidor público, simplesmente pelo poder da caneta, pelo autoritarismo que eu tenho do poder. E a hora que o servidor vai na justiça, a justiça dá-lhe o direito de causa, ele tendo que voltar ao serviço, além de ele retornar ao serviço, ele tem que ser indenizado por danos morais e por outras coisas mais. Então, que nós temos exemplo aí de funcionário que ficou 7, 8 anos fora e hoje vai receber mais de 200 mil reais. E tem um que já está recebendo, é 250 a parcela dele. E ele já está recebendo, ele vai receber outra parcela agora. Então, isso eu acho que é a falta que tem dos políticos, eu não estou dizendo isso no geral, por isso que eu já estou dizendo, aqueles que
causa esse dano ao cofre público, deveriam pagar do bolso deles e não transferir isso para a população pagar. Porque a população, nós como servidores públicos, pagamos duas vezes. Nós pagamos como cidadão que pagamos nossos impostos, queríamos ver ser bem aplicado na saúde, na segurança e em outros bens para a cidade. O que vemos como cidadão é um dinheiro desse ser jogado fora. E que vemos como servidor público, nós sofremos duas vezes, como cidadão e como servidores públicos, que não podemos ter condição de trabalho e não ter salário digno. Então, é isso que eu peço a essa casa, que fazer, porque para político, infelizmente, vocês até me perdoem, eu estou expressando, mas a maioria é dessa forma. Quando é a nível de servidor público, é uma lamentação para se dar um salário. Quando é o aposentado, briga-se todo o tempo para dar aquela miséria de 40, 50 reais no seu salário. E quando é para dar para a parte política, aí não incomoda quanto é, se é 37%, se é 40%, ou quanto seja. E sem picar cartão, não tem perda nos seus benefícios. Pode chegar a hora que quiser no seu trabalho. Então não vai ter cartão, não vai ter punição nenhuma. E recebe seu salário inteiramente lá. E o servidor público não. Se ele perder aqueles minutos, ele já está perdendo em sua cesta básica. Então isso precisa ser corrigido. Então e eu ainda sonho com esse tipo de política. Daquela que eu sonho e trabalho até de graça como político. Se houver isso dentro dessa cidade, pode me chamar que eu serei o primeiro a ser um vereador, a não cobrar nada, a ser um político, mas para fazer injusto no direito e da razão, e não politicamente, porque eu sou desse partido, eu sou daquele, eu sou daquele outro. Não, eu acho que não devemos misturar as coisas. Eu, como político, eu tenho que ser uma coisa, como cidadão, eu tenho que ser outra. Então, eu não posso misturar, porque eu sou amigo do prefeito, eu tenho que ficar dando tapinha nas costas dele, ele cometendo ilegalidade. Não, isso de minha parte nunca vai haver. Então, eu tenho apenas meu 4º ano de escola, nunca usei uma faculdade, seria o meu maior sonho, estudar numa faculdade, mas eu não tive a oportunidade, e nem aqui quero criminar meus velhos pais, porque não puderam me dar isso, mas pelo menos uma coisa me deram, a dignidade de cumprir meu dever, a honestidade, de ser sincero com as pessoas, seja ele político ou não, a minha sinceridade, quem for meu amigo pode falar, não, o Vitor é amigo, pode ter certeza, se tiver de morrer, vamos morrer junto. E se eu tiver que morrer também, em defendendo os mais fracos e oprimidos, vocês podem ter certeza, eu não sou Jesus Cristo, mas eu estaria aqui para apanhar, para morrer, mas dizendo a verdade. Meu muito obrigado. Senhor Vitor, diga, senhor. Tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Então, aqui eu só quero pedir desculpa, senhores políticos, porque quando trata de política é uma coisa muito, está sendo muito indecente, muito nojenta, infelizmente, não quero dizer a todos, a gente sabe, mas eu acho que se nós começarmos a dar um exemplo por Araras na política, eu acho que nós estaríamos dando um passo muito grande. E esse estatuto que aí está, que foi formalizado dentro da comissão, os senhores podem ter certeza, tanto os senhores vereadores, quanto a administração, quanto aos servidores públicos, podem estar cientes de que esse estatuto ele será o melhor estatuto da região. Isso eu posso afirmar com clareza, será o melhor estatuto da região, mas desde que seja cumprido, que o servidor cumpra com sua parte de dever e obrigação, e que a administração faça a sua parte, dando-lhe condições de trabalho, salário, e quando punir um servidor, puna realmente pelo lado profissional dele, pelo lado profissional que ele deixou, que ele cometeu sua falha, e não pelo lado do qual ele é pertencente a ou B ou C. Meu muito obrigado aos senhores, eu agradeço. Se eu, por um acaso, eu ofendi algum companheiro aí, que me perdoe, não é do meu feitio, mas eu estou disposto a conversar, a fazer qualquer esclarecimento aos senhores. Muito obrigado. Tudo bem. Só queremos deixar claro para o senhor, seu Vitor, que a Câmara nossa aqui, na região, é uma Câmara que dá exemplo. Só vou citar aí, ultimamente agora, que nós temos 11 vereadores na cidade, poderíamos passar para 19 ou 17, e não o fizemos, quando a redondeza toda, o senhor pega Conchal, Cordeirópolis, que é menor do que a nossa, tem 17 vereadores, 13 vereadores, 21 vereadores. Então não é só isso o exemplo que nós damos.
Nós fizemos uma lei também em 89, 90, e deve ter 1 ou 2 vereadores aqui, eu participei dela, que é uma vergonha um vereador aposentar com 8 anos de mandato. Com 2 mandatos está aposentado. Nós acabamos com essa aposentadoria, ninguém mais aposenta com vereador. E quem estava aposentado, se eu posso usar essa palavra, nós desaposentamos, o senhor deve saber disso. Então a gente procura dar exemplo, a gente procura fazer o melhor, porque nós temos um nome aqui, nós somos vereadores, nós temos o nome do nosso pai para zelar, nós temos o nosso nome para zelar, a nossa família. Então nós não procuramos abusar da política. Todo mundo aqui tem emprego, não dependemos de salário de vereador, tanto é que o aumento que o senhor falou de 37%, foi durante 4 anos que deu 6, 7% ao ano. Então, por isso que deu esse valor aí corrigido, deu 37%. Se não, a partir do ano que vem, nós também já mudamos a lei, vai aumentar de acordo com o que aumenta o funcionário público. Talvez o senhor não estava sabendo, então eu estou esclarecendo, para mostrar que realmente a Câmara de Araras é uma Câmara honesta, que trabalha pela população de Araras, e queremos dar exemplo para a região e até para o Brasil. É difícil, mas nós fazendo isso em Araras já está muito bom. Posso um minutinho aqui? Tudo bem. Com licença, então. Eu estava me esquecendo de um detalhe. Se ex-vereadores vão receber mais de 5,5 milhões, prejudicando a população, isso certamente será prejudicado a nós, servidores públicos, mais uma vez, tanto como cidadão, como servidores públicos. E nós que tivemos uma perda de salário de 68%, foi impossível dar isso aí. Eu quero saber, e nós, servidores públicos, vamos estar atentos, porque se houver esse pagamento, eu serei o primeiro a fazer uma movimentação, tanto a nível de servidor público, quanto a nível de população, para que isso não seja da forma que vai ser. Pagar um dinheiro desse, sendo que nós, servidores públicos, que picamos cartão, que passamos dificuldade no setor de serviço, ainda tenhamos que ficar com a perda salarial e pagar para esses políticos esse valor. E que esses políticos, se achar que eu estou dizendo demais, eu me proponho até me debater com eles a hora que eles quiserem. E muito obrigado por essa casa ter me ouvido as palavras aqui. Tudo bem. Depois nós vamos conversar ali dentro da sala, eu vou explicar mais alguma coisa para o senhor ainda. Passaremos agora a terceira parte, palavra livre. Uso da palavra para os senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos prestigiam no plenário, muito boa noite. Senhor presidente, entre de algumas indicações que eu trouxe essa semana, gostaria de comentar. Uma delas é solicitando a melhoria na iluminação ao redor da EMEI Manoela Lacerda Vergueiro, no bairro Belvedere. Segundo os moradores, faz tempo que está escuro lá, ao redor da EMEI, e está trazendo transtorno em questão de segurança. Estão pedindo ao senhor prefeito uma indicação para que se resolva essa situação. Outra indicação é uma implantação da faixa de pedestre e lombada na passarela da Avenida Dona Renata, nas proximidades do 1835, que é aquela passarela térrea que fica de frente ao posto Tiger e a delegacia participativa, onde os moradores descem do Jardim São João, atravessa o Ribeirão ali, a sentido centro, e ali não tem uma sinalização, não tem a faixa de pedestre. O pessoal desce a Avenida Fábio Prado com uma velocidade
muito rápida e estamos solicitando que, através do Departamento de Trânsito, resolva esse impasse, que também é uma cobrança de moradores que tem ali. A gente sabe que, novamente, a questão lombada, né? O Departamento de Trânsito não gosta de fazer lombada, mas, infelizmente, não há outra maneira de diminuir a velocidade. E também, na Avenida Presidente Costa e Silva, já foi uma indicação alguns meses atrás, foi protocolada por esse vereador, essa avenida que passa em frente ao Arnaldo Mazon, condomínio novo Arnaldo Mazon. Ocorre que foi feita uma lombada quase de frente ao condomínio. E os moradores na parte de baixo estão solicitando também, porque desenvolvem uma velocidade muito rápida lá. E o fluxo de veículos aumentou depois que foi entregue o condomínio. Então, moradores estão pedindo para que, urgente, que a administração implante uma lombada lá. Então, estamos aqui cobrando e esperamos aí que realmente faça. E também não é só cobrança, né? Também agradecer a administração por ter atendido uma indicação desse vereador, onde, na Via Industrial, provavelmente descendo ali a Rua dos Cedros, onde que se passa debaixo do viaduto e vai sentido o Saião. Aquela rotatória está sendo reformulada, ela foi abaixada porque ela tinha 1 metro de altura e tinha muito acidente ali. Então a gente fez há muito tempo uma indicação e agora está sendo feita. Então ela está sendo rebaixada à altura de guia. Isso vai amenizar porque já teve acidente, inclusive fatal, de moto ali. E deve ter outros lugares na cidade que ainda mantém uma rotatória 1 metro de altura. Acho que temos que mudar esse conceito e pensar na segurança aí. Então, parabéns à administração que olhou por esse lado. Demorou um pouquinho, como a Mami sempre fala, demora um pouquinho, mas ao menos parabenizar que saiu. E também, senhor presidente, queria até citar nessa tribuna e parabenizar o Lar Nova Vida, onde tem o seu presidente, pastor Nelson. Há um tempo atrás a gente fez uma reivindicação ao deputado estadual Hélio Nishimoto, um veículo novo para aquela entidade lá. E essa semana a gente soube, através da assessoria, e também o pastor Nelson do Lar Nova Vida está providenciando a documentação para a vinda desse veículo novo para o Lar Nova Vida. E então a gente fica contente porque realmente vai favorecer aí uma entidade que acolhe as crianças, que realmente vai ser benefício, independente de sigla partidária, né? Como sempre se fala, o deputado Hélio Nishimoto é do Partido dos Tucanos, mas independente disso, ele tem atendido esse vereador e muito. Independente de sigla partidária, acho que quem ganha é a população. Toda vez que a gente puder reivindicar para as entidades sociais alguma coisa de bom que venha beneficiar, a gente fará, independente de partido político. Senhor presidente, é só. Boa noite. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, vereador Marcelo. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, vereador Eduardo de Moraes. Uma boa noite a todos, cumprimento e saúdo o presidente dessa casa, os nobres vereadores. Hoje, com a falta justificada da vereadora Magda, senhores vereadores da terceira idade, senhores e senhoras, ouvintes da 107.7, caros internauta. Tenho lutado muito para a implantação da Casa Dia do Idoso. É um projeto
dos mais bonitos de acolhimento aos idosos e, além dos idosos, semidependentes. Vem criando-se, dentro do nosso município, em tantas cidades, que querem transformar a casa-dia do idoso, o centro-dia do idoso, como creche do idoso. E a Folha de São Paulo traz uma reportagem a respeito dessa polêmica que sempre tenho mantido, e dizendo sempre que não existe creche de idoso, e sim aonde o idoso vai passar o dia e depois volta para a sua casa. Não é casa de repouso da vovó, do vovô, não é asilo de abrigamento e não é creche de idoso. O termo creche é polêmico. Especialistas em envelhecimento dizem que ele é pejorativo, infantiliza o idoso. É lamentável chamar de creche. Mesmo no caso de pessoas com demências, é fundamental manter a autonomia, respeitar seus desejos. Não é uma criança, diz o médico geriatra Alexandre Calacte, presidente do Centro Internacional da Longevidade. Já outros proprietários que querem fazer do idoso um comércio, propala-se para que lá é creche. E é um termo realmente pejorativo. Creche sempre foi, desde dos tempos, o lugar onde é o convívio de crianças recém-nascidas. Lá encontra-se o berço para que eles possam ficar, amamentar. Não tem nada que ver com a figura daquele que contribuiu para o engrandecimento da sua família, da sua cidade, e que hoje pesa nos ombros a sua idade, como pesará no ombro de cada um de seres humanos. O envelhecimento é para todos. Desde que nascemos, a partir daquele momento, começamos a envelhecer. Faz parte da vida. O nascer, o crescer, o viver, a fase adulta e a fase do idoso. Hoje existe uma terceira idade vibrante, o ganho de vida. Hoje temos quantas e quantas pessoas dentro do nosso município com mais de 80 anos de idade, até com 100 anos de idade. Até há pouco, a dona Ana Lagazzi, com 95 anos, era presidente da creche São Vicente de Paulo, com discernimento, com trabalho dos mais bonitos. Uma senhora que ainda luta para a vida, falar para ela que amanhã ela tem que ir para uma creche. Isso é de político que não tem o que falar, não sabe do que está falando e como está machucando uma parcela tão grande e de uma contribuição dentro do nosso município de que vai para uma creche. É um projeto indicativo meu, fui para São Paulo, o projeto também já está na mesa da Secretaria Social, para que o governo do Estado conceda a Araras o projeto do Centro-Dia com R$300 mil, onde ele já consentiu a várias cidades nos quais eu fui visitar, e Araras está aguardando esse valor, e tem a promessa do senhor prefeito. Se esse dinheiro não vier, o município faz o Centro-Dia do Idoso, porque sabe do valor que é esta instituição de cuidar
dos idosos e dos idosos semidependentes. Há um ganho muito grande na vida desse idoso. E é isso que nós queremos. Quando vocês ouvirem falar em creche de idoso, pode ter certeza, essa pessoa não sabe o que está falando. Agora, o centro-dia do idoso, que não é internamento, mas a sua passagem durante o dia, ganhar mais esse dia, esse sim é que deve ser lutado para que a cidade de Araras possa ter o mais rápido possível. Era somente isso, senhor presidente. Vai falar pelo prazo de 10 minutos, vereador Léo. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, uma boa noite. Uma boa noite a todos os que nos ouvem também pela Araras FM e o pessoal que nos assiste pela internet também, uma boa noite. Eu gostaria de começar minha fala, primeiro parabenizando o Vitor, um grande amigo, que já esteve à frente aí de grandes batalhas, podemos falar assim, né, Vitor? Em 2002, 2003, 2004, com o Estatuto do Funcionário Público, Estatuto do Magistério também, e eu sei muito bem o que o Vitor fala em relação a perseguições e problemas pós-Estatuto do Servidor e do Magistério. Eu estou acompanhando, estive nessa casa durante um ano, fui para a Secretaria de Educação a pedido do Brambila, e estive acompanhando de perto o Estatuto do Magistério, o Vitor sabe disso, e os servidores também, e desde 2009, já nesta casa, nós acompanhamos e solicitamos que o prefeito, na época, prefeito Pedrinho Eliseu, e depois prefeito Brambila, através de indicações de várias cobranças, que se montasse uma comissão paritária e que também se montasse uma comissão de REs, que é uma prática comum na POESP, para que todos os que estão nos ouvindo, o pessoal que está aqui também entenda, o que é o RE? É um representante de escola. Como nós temos 37, todas as escolas têm que ter um representante que sai da escola uma vez por mês, ou muitas vezes durante 2 vezes por mês, com o abono do ponto. Então ele recebe e vai na secretaria ou em algum local maior para estudar o estatuto. Então na educação isso aconteceu, nós montamos, quando assumi a secretaria, continuei com esse trabalho, acompanhando esta comissão e dando total liberdade para que a comissão participasse de reuniões, fosse visitar outras cidades, como fez, foi visitar Várzea, foi visitar Rio Claro e outras cidades mais aí para verificar o estatuto, como que funciona nessas cidades, e começaram a buscar modelos de construção de estatuto. Isso aconteceu em 2010, 2011, foi finalizado o trabalho, e como o Vitor falou, agora em 2012, foi executado aí a finalização com uma comissão paritária com todos os servidores. Então, na educação, nós fizemos a lição de casa. O que não pôde acontecer é que de vir para a Câmara só o Estatuto do Magistério, foi um pedido da categoria de todos os servidores, o Magistério acatou que aguardasse para descer junto os 2 processos, os 2 documentos. E nós temos acompanhado isso de perto. O secretário jurídico nos ligou hoje, nos falou conosco a respeito da questão da documentação, que a empresa contratada solicitou um prazo para verificar o impacto financeiro. Eu acho que quando nós estamos estudando, o próprio Vitor é testemunha disso, quando há estudo, o prefeito abre gabinete, abre espaço para fazer debate e para que até o sindicato, a oposição do sindicato participe disso, nós temos que ver com bons olhos. Eu acho que não adianta a gente ficar bravinho aqui, levantar a situação, nós temos que analisar com calma. Nós estamos falando da vida do servidor. Eu fui servidor durante 8 anos, eu sei muito bem do que eu estou falando. Não é fácil você ficar lá na trincheira, lá na escola,
escutando besteira depois, que passa um processo de votação aqui na Câmara. Então a Câmara está atenta, os vereadores estão atentos a isso. Eu acho que tem momentos, agora o próximo momento é esse documento descer para cá e nós chamarmos os servidores, chamarmos as comissões eleitas, as comissões paritárias para estudar conosco, para verificar conosco, para que nós não façamos aí nenhuma emenda à revelia para questões eleitoreiras, como já aconteceram aqui. Então, nós temos muita clareza com isso, tem muita calma nesse sentido, porque não é fácil ser usado, se sentir usado. E nós, em nenhum momento, estamos fazendo esse tipo de trabalho. Com muita calma eu falo isso, com muita tranquilidade, porque o servidor ele merece respeito. Como eu já tenho sempre falado aqui, sempre defendido, semana passada tratei de um assunto, hoje eu venho tratar de outros assuntos, sempre com o maior respeito com o servidor, porque a administração passa e o servidor permanece no seu cargo até a sua aposentadoria. Então é nesse sentido que nós temos que pensar num todo. O meu segundo assunto será sobre o Instituto Federal de Educação. Através de conversa com o MEC, na semana passada, nós pudemos verificar que algumas cidades da região, inclusive São Carlos, é um exemplo, fui visitar. O Instituto Federal de Educação, ele iniciou as suas atividades usando prédios públicos, prédios já existentes, não precisando da construção do prédio do Instituto Federal para iniciar as aulas. Então, eu estou fazendo uma indicação, hoje foi passada aqui na casa, para que se utilize o prédio da Escola Leonaldo Zornoff, que fica lá no Jardim Alvorada. E esse prédio, à noite, ele está ocioso. Então, ele pode ser usado para que o Instituto Federal, que vai ficar ali perto, que é um instituto que vai funcionar na frente do Pedras Preciosas, ali na frente da UFSCar, que vai utilizar o terreno da UFSCar. Então, a gente sabe que a construção vai demorar 1 ou 2 anos. Então, para que nós não esperemos aí todo esse tempo, que a Prefeitura comece a fazer essa parceria com o Instituto Federal, oferecendo cursos do Instituto Federal, cursos técnicos e cursos tecnológicos presenciais, usando a estrutura da Escola Leonaldo Zornoff. Então, que a Prefeitura já vá atrás disso, que a secretária Beth Celindre já corra com a documentação juntamente com o secretário Leonardo Dias, que tem feito um trabalho muito bonito, aí os dois em parceria, para que o Instituto Federal venha para Araras. Então, é uma indicação muito importante, é uma indicação técnica, na verdade. Nós já temos o Instituto Federal aqui em Araras funcionando com a escola técnica à distância, que é o Mais ETEC, que funciona no prédio da UAB, que fica ao lado do ginásio de esportes. Então é muito importante esse trabalho. Eu gostaria também de estar citando a visita do Manuel Araújo, que é o assessor especial da Casa Civil, que faz todo o atendimento dos prefeitos do estado de São Paulo. Então é um trabalho muito importante que o Manuel Araújo tem feito pela cidade de Araras, e ele esteve passando por Araras neste final de semana, tem família aqui inclusive no município, e veio aí fazer uma visita para o prefeito Brambila, para nós também aqui na Câmara, envolvendo aí os trabalhos do governo federal com a nossa cidade. Isso é muito importante para que nós possamos aí mostrar o envolvimento da cidade com o governo federal, a abertura. E eu finalizo a minha fala convidando e pedindo realmente que todos os presentes aqui façam uma força-tarefa para que no dia 12 de setembro, na próxima quarta-feira, nós possamos ter esse plenário cheio, porque nós teremos aqui a entrega do título de cidadã ararense para a irmã Vilma, né? A irmã Vilma, uma querida irmã salesiana lá da USAF. Ela vive aqui durante 30 anos, saiu por 2 momentos para cuidar dos seus pais. O primeiro momento quando o pai esteve doente em Americana, o segundo momento sua mãe, e está conosco aqui novamente em Araras, prestando os seus serviços aí, doando a sua vida totalmente ao nosso município, juntamente aí na história com a irmã Diva, com todo o envolvimento na comunidade. Quero saudar o pessoal da comunidade aqui também que está presente, aqui comunidade de Santo Antônio, com a conselheira tutelar, todo o pessoal envolvido com a comunidade também presente, que é um título de cidadão ararense que nós fizemos questão de trabalhar em cima dele. Eu quero agradecer
a cada um de vocês aqui, cada um dos companheiros vereadores que votaram aí favorável por esse título de cidadã ararense, que a irmã Vilma possa ser a nossa mais nova cidadã ararense no dia 12 de setembro, com a presença de todos vocês e com seus familiares. Muito obrigado, uma boa noite. Transfiro a presidência ao presidente da Casa, Barreto. Boa noite a todos. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereador Mami. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, meu boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de estar comentando um pouco sobre o dia 1º de setembro, que é o dia do educador físico. Educador esse que ajuda na preservação da saúde da população, ajuda a tornar algumas pessoas, a tornar profissionais no esporte, ajuda a tornar criança se tornar cidadão e cuida da qualidade de vida da população no geral. Então, meus parabéns aqui a todos os educadores físicos por esse dia. Durante essa semana que se passou, eu protocolei aqui nessa casa algumas indicações. Dessas indicações, eu gostaria de chamar a atenção de algumas, como, por exemplo, o reparo do teto da Biblioteca Municipal Martinico Prado. Esse teto da biblioteca já se encontra há um bom tempo com esse problema. Já foi pedido aqui nessa casa e até o momento ainda está necessitando de reparo. Eu estive visitando, senhor presidente, ali o condomínio Arnaldo Mazon, e eu pude perceber que existem determinados lugares ali, todos os finais de rua é escuro, porque falta ali aí ainda um poste com iluminação naquele residencial. Foi feito poste até o término da casa, mas aonde termina a rua, que é a rua sem saída, fica aquele espaço e à noite é escuro. Então, há uma reivindicação daqueles moradores ali do condomínio. Então, eu fiz essa indicação para que as empresas responsáveis que fizeram, a Electro, que também está recebendo pelo serviço da iluminação, que possa colocar mais um poste e puxar força para que não continue escuro aquele local como vem acontecendo. Também, entre as indicações, gostaria de estar comentando sobre a inclusão de um ponto de ônibus na rua Frederico Romeu Gaino e na rua Fausto Francisco, que é no Jardim Tarumã. As crianças que necessitam dos ônibus, eles pegam o ônibus ali na avenida que sobe para o Parque das Árvores. Eles têm que atravessar, sair do bairro, atravessar toda a outra avenida, chegar nessa avenida que é a Avenida Leme, para poder pegar o circular, porque o circular não entra no bairro. E também ele entrava na avenida que dá de frente com o jardim, a rua principal ali do Jardim Tarumã, e também
conversando com os moradores se o ônibus não está fazendo mais esse trajeto. Então, é um trajeto até meio longo para a criança estar tomando o ônibus para ir para a escola. Então, que possa estar pensando com carinho nessa indicação. E também, ali na Avenida Presidente Costa Silva, em frente ao condomínio Arnaldo Mazon, eu estou fazendo também uma indicação, pedindo a colocação de uma boca de lobo ali, porque quando há chuva, toda a água que vem da parte de cima ali do condomínio, ela pega na frente do condomínio e entra todo o barro, a água tal, entra ali nas ruas do condomínio. E ali caberia uma boca de lobo onde ia ser escoado essa água. Fizeram até uma paredinha ali para tentar solucionar esse problema, mas até o momento não solucionou, porque a água ela não desce, ela acaba entrando dentro do condomínio, tanto água como barro e tal. Então, eu fiz essa indicação para que se coloque próximo ali, antes da entrada do condomínio, essa boca de lobo, para estar protegendo os moradores desse problema que acontece quando há chuva. Senhor presidente, o que eu tinha por hoje é só. Quero fazer manifestações do senhor José Luiz Vitor. Fiz a opção de ouvi-las diretamente, sem nenhum preconceito, ele se manifestar integralmente, aquilo que eu penso que é importante. O senhor Vitor, inclusive, que é um servidor público aposentado e que continua lutando pelos servidores, pelos direitos que foram perdidos, sempre vem à Câmara Municipal, merece toda a nossa atenção, senhor Vitor. E por isso que, inclusive, que em alguns momentos, alguns esperaram o senhor terminar de falar e acabou gerando alguns entendidos. Mas acho que foram oportunas as considerações sobre o convênio médico. Queria falar a respeito também do Estatuto dos Servidores, para restituir a verdade e restituir a história. Isso é muito importante, restituir os fatos e a história do que vem a respeito desse Estatuto dos Servidores. Esse Estatuto dos Servidores, Lei Municipal, número 3.748, do dia 28 de dezembro de 2004. Do dia 28 de dezembro de 2004. A Câmara que se encerrava no ano de 2004, que encerrava aquela legislatura, 3 dias antes de tomar a legislatura da qual eu comecei a participar, no dia 1º de janeiro de 2005, votou e foi sancionado entre o Natal e o Ano Novo. No final de ano, entre o Natal e o Ano Novo, aprovou esse Estatuto dos Servidores. E desde o primeiro dia, desde a posse desta Câmara Municipal, que venho aguardando com grande expectativa que o chefe do Poder Executivo encaminhe as ações. E participei ativamente de uma comissão que outros vereadores já não estão aqui, participaram também, discutindo sobre, lendo item por item, artigo por artigo desse estatuto vigente. Fizemos e concluímos dezenas de sugestões de ação na legislatura anterior e venho desde então aguardando. Nós estamos no 3º ou até no 4º prefeito, porque um vice-prefeito assumiu durante um mês e tem responsabilidade sobre isso também. Então passaram, o prefeito Brambila é o 4º prefeito desde o vigor desse vigente estatuto. E que me parece que tem mais andamento as possibilidades de modificação. Da nossa parte, vereador Éder, é uma situação muito angustiante. A nós cabe fazer todo o possível, audiências públicas como foram feitas, nas campanhas salariais essa questão, apoiar o servidor. A iniciativa é privativa, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ao Poder Legislativo cabe fazer um bom debate quando o Estatuto vier. E da minha parte, eu estou encerrando a segunda legislatura, o segundo esperando isso. Portanto, não tenho quase que nenhum reparo
na expectativa que o senhor traz mais uma vez aqui, nós já nos encontramos no Poder Legislativo, esperando que o servidor venha. Foi uma opção, eu posso concordar, mas uma opção de uma das campanhas salariais dos servidores, inclusive no acordo coletivo, a contratação de uma empresa de consultoria. Então foi no acordo coletivo que decidiu-se que ia se contratar em consultoria. Foi uma decisão e um pedido na campanha salarial do ano passado. Então isso foi feito à decisão dos servidores. E eu espero que o quanto antes, que a gente possa fazer um debate célere, mais na Câmara, e entregar o quanto antes um estatuto novo para os servidores. Eu sou servidor público na vigência do atual estatuto. Encerrado o mandato, a minha licença por exercício de mandato parlamentar, volto, se não tiver estatuto, na vigência desse estatuto, como diferente de muitos e igual tantos outros, tantos direitos. Então, quero com muita expectativa poder, muito em breve, e ainda ver como vereador um novo estatuto vigente o quanto antes. O senhor pode ter certeza que é a minha opinião e a vontade da grande, ampla maioria dos membros do Poder Legislativo, que tem muita responsabilidade. Que não partidarizam, que não pessoalizam esta questão, mas que tem a importância de ter um bom serviço público de qualidade e as alterações que são necessárias, inclusive para a Câmara Municipal, para o equívoco que cometeu, sejam eles quem eram, mas o equívoco que cometeu de votar uma lei de tamanho a toque de caixa entre o Natal e o Ano Novo daquele final de 2004. E eu quero fazer uma consideração ainda, senhor Vitor, com muita importância, sobre autoridades ou servidores, chefes, que cometeram arbitrariedade contra servidores que estão sendo, o município eventualmente vai ser condenado a esse respeito. Eu espero, e nós não vamos considerar isso em lei municipal, mas o que é cabível, espero que aconteça, que claro que depende de uma decisão firme do prefeito, mas é o município ingressar com ações contra esses servidores. O município tem todo o poder de estar com ação de regresso contra aquele servidor que deu causa a uma indenização dada pelo cofre público. Então eu espero que isso ocorra também. Vai ocorrer posteriormente a condenação final do município, que às vezes pode não ter ocorrido, porque terá esse agente político, esse agente público, toda a responsabilidade e a possibilidade de defender-se também se agiu ou não de forma que dado causa a esse prejuízo que a nação e que os cofres públicos tiveram que suportar. Então, a medida existe. Nacionalmente, a Advocacia Geral da União tem. Eu espero que, se isso eventualmente ocorrer em Araras, ou se estiver ocorrendo, trouxe essas informações aqui, eu espero que isso ocorra também. E é importante essa lembrança do senhor aqui, para que a gente possa lembrar quando isso eventualmente ocorrer. Para concluir, senhor, eu queria participar do debate que traz o assunto do vereador Eduardo de Moraes, que tem defendido já de muito tempo aqui no Poder Legislativo a questão do acolhimento dos idosos. Eu li a matéria da Folha de São Paulo e também assisti na TV Cultura, no programa TV Folha, sobre essa questão dos cuidados com os idosos. Tem sido chamado mesmo, e agora depois da matéria da Folha, que deu como título, usou o termo creche, do Eduardo, que isso pode, embora possa ter um termo pejorativo, as pessoas de modo geral têm compreendido e têm assimilado esse serviço público ou esse serviço privado com essa terminologia. E eu acho que mais importante do que sobre o termo, eu não vejo ele de forma pejorativa, até porque estava participando com o vereador professor Léo, que hoje também nós já não falamos de creche naquele modelo que era vinculado à assistência social. Nós falamos de infantil. As pessoas continuam falando de creche, de parque. Bem, que isso é educação infantil, porque não é assistencialismo. É a criança, desde a primeira infância, a ter os estímulos iniciais da infantil. Então, é ensino infantil também. Até já avançou nesse
sentido, mas a terminologia creche continua na sociedade, né? Inclusive na matéria tem uma proprietária, né, que fala que o termo creche acabou sendo compreensível, né? E acho que isso traz inclusive a possibilidade, a discussão cada vez sobre esta atividade e sobre esse serviço público, que eu acho que precisa, como vem sendo colocado em outros municípios, o centro-dia, o centro de convivência. Eu espero que esta repercussão, esse debate, que deve ser assimilado, seja das pessoas como creche, mas que compreenda isso como um espaço de atendimento, de acolhimento, de cuidado com os idosos, que isso possa pegar e pegar de forma que o público e cada vez mais pessoas tenham cuidado com os idosos. Eu sei que é o desejo de todos nós e também de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Não havendo... Presidente, eu gostaria de pedir para falar em nome da do PMDB. Sobre, vereador? Quero falar sobre o ato da mesa e também a respeito do que foi debatido hoje aqui na Tribuna Livre. Senhor presidente, colegas, lamento a ausência da colega Magda por questões de saúde, mas espero que essa ausência seja em função do tratamento e recuperação que aguardamos com muita ansiedade. Também nos acompanha nesse plenário e através da rádio e da TV na internet. Acompanha, muito boa noite. Primeiro, presidente, gostaria de fazer uma manifestação de descontentamento. Penso que esse termo cabe. Presidente, eu, quando os colegas ocupam a tribuna desta casa, eu procuro prestar muita atenção na manifestação de todos e, em raras ocasiões, dou atenção em conversas paralelas. Eu acho que quem ocupa a tribuna merece todo o nosso respeito. Às vezes até o assunto não nos interessa. Eu já vi ao longo desses quase 4 anos, em inúmeras oportunidades, vereadores que deveriam estar no plenário para votar, serem chamados nos bastidores ou aqui no recinto onde tomamos o lanche, que havia lhe chegado a vez. Hoje, por um lapso, eu não imaginei que seria o próximo a falar a sequência do vereador Éder Miller. Eu tinha tirado o número 6, se eu não me engano, mas no meio, né? Imaginei que seria o terceiro vereador a falar. Eu estava, inclusive, na companhia do presidente que estava ali no recinto e não estava no exato momento que chegou a minha vez. Mas, contrariamente ao que eu já vi muitas vezes acontecer, fui chamado e a minha vez foi substituída por um outro colega. Então, peço à mesa que siga, se rígida com todos. Ou se houver exceções, que haja para todos. Mas o que eu gostaria de trazer, e fiz questão de poder tecer minhas considerações, com todo respeito ao senhor João Vitor, que eu já vi várias vezes aqui, uma pessoa, papel de liderança junto aos servidores públicos. Admiro muito o senhor João Vitor, embora não tenhamos uma
estreita, nem um conhecimento mais a miúde. A minha manifestação, fala do senhor, se deu por uma questão pontual, em que eu entendi, me desculpe se me equivoquei, que eu entendi que qualquer responsabilidade dessa casa no sentido de postergar decisões relativamente ao trâmite de Estatuto do Servidor. Porque da parte nunca houve, pelo contrário. Eu vou abrir um parênteses e dizer o seguinte: o senhor disse também a respeito da sua luta, do tanto tempo que tem servindo essa cidade. Eu, como secretário, já tenho 2 anos aqui nesse município. Eu tenho funcionários e a maioria deles estão há 30, 25, 28 anos trabalhando comigo. Certamente são funcionários, servidores que me assistem, mas para estar numa empresa há tanto tempo, como dizem na gíria, né, o patrão também é um pouquinho bom, né? Dá para aguentar pelo menos. Então, eu sempre zelei pelas relações que eu tenho com os meus servidores. Sempre entendi que o sucesso da empresa se deve primeiramente à motivação dos trabalhadores e depois vem as condições técnicas, equipamentos e etc. e tal. Essa questão do servidor intriga há muito tempo. Esses dias, e a minha manifestação nesse sentido, esses dias eu estava lendo a respeito de fusão de empresas nacionais. A relação do trabalhador, do servidor público com a administração é uma relação por um contrato. O estatuto, na essência, ele é um contrato, onde diz das obrigações do servidor, diz das obrigações do empregador, punições e vai por aí fora. Não deixa de ser um contrato. De regras, estabelece-se regras. Imagina que se há vontade de ambas as partes, e eu aqui quero separar os servidores porque estão com justa razão muito ansiosos pela substituição e modificação do estatuto, mas se há vontade de ambas as partes, vamos, senhores. 2 multinacionais que querem promover uma fusão, uma incorporação, empresas de países diferentes, que falam línguas diferentes, estão em continentes diferentes, têm culturas diferentes. Olha quanta coisa tem que se acertar para haver a fusão, a incorporação, não sei em que termos, de 2 empresas nacionais. Unem-se os executivos dessas empresas, e eu quero aqui fazer um paralelo com a administração e os servidores. Em 15 dias, a fusão de empresas multinacionais de porte que extrapolam e muito o de interesse da nossa cidade ou da relação dos trabalhadores com a administração. Quanta coisa em jogo, quanta coisa prevista para a fusão de 2 empresas. Repito, interesses que falam outras línguas, estão em outros continentes, têm culturas completamente diferentes. Nós aqui em Araras temos já há muito tempo feito crítica ao atual estatuto. Falamos a mesma língua, sabemos de parte a parte do lado quais são os interesses. Eu não consigo entender
como é que vamos terminar um mandato, e eu falo isso e aposto, vamos terminar esse mandato sem promulgar, entre aspas, o novo estatuto. Não dá para entender. É muita demanda, é muita reunião, é muita discussão, que acaba resultando em nada. Senão já teríamos um estatuto. Afinal de contas, vai partir do zero. Tem aí um estatuto. Quais são os defeitos desse estatuto? Que nada presta no estatuto. Se nada presta, vamos alugar um estatuto de uma cidade onde convivem servidores e a administração, onde na prática ele já se mostrou útil aos dois lados. Vamos modificar o nosso. Mas, gente, já se vão 4 anos. Eu, da época anterior, em que eu não era vereador, mas radialista, acompanhava as discussões, falava-se, e quando dizia aos servidores, dos não reajustes dos salários, o que era pertinente, e da questão do estatuto. Os salários foram modificados à medida que o prefeito entendeu ter condições. E eu sei que não é da satisfação dos servidores. E o tal do estatuto, até hoje, Vitor, lute, mas com outras ferramentas, porque eu tenho a impressão que os servidores ainda vão aguentar ou vão esperar muito tempo, se nada de diferente for feito. É só, senhor presidente. Permissão dos senhores vereadores para a mesa poder responder ao vereador Marcelo, que às vezes a mesa, o presidente interpreta a sessão no transcurso e que ela vai andando. Se a sessão está calma, está tranquila, se o presidente sabe que não existe nenhum em vereador usar a palavra, é concedido, até porque, e quando não é concedido, o vereador ele tem a oportunidade e o privilégio de falar com a liderança, como líder do partido. Então ele tem o tempo dele, só leva a rigor quando a sessão realmente ela está incontrolável, então realmente aí eu tenho que levar do regimento da casa. Tá? Portanto, acho que nenhum vereador tem que tomar da mesa. E também queria pedir aos senhores vereadores, como só temos um projeto, não termos o intervalo regimental, se os vereadores concordarem, já passaremos diretamente à ordem. Como de nenhum dos senhores vereadores, passaremos então a ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo Municipal, vereador Hérison Mercatelli, processo 157 de 2000. Projeto de lei que denomina de Gil Norte a via pública conhecida como Rua 2, do loteamento Jardim Campos Verdes. Está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Mercatelli. Tenho certeza que eu não preciso nem pedir para os colegas, a aprovação vai ser unânime, mas queria agradecer a presença dos familiares, dos 2 filhos e a nora do seu filho, apesar de ter convivido pouco com ele, mas veio a grandeza e o coração tão grande que ele tinha, cidade mesmo não ter nascido aqui. Sempre participando da congregação lá do São Benedito e sempre sendo um homem preocupado com o nosso município e dando de si, de toda a sua vida, que ele tinha orgulho de estar morando em Araras e ter seus filhos aqui. Então eu tenho certeza que vai ser aprovado. Quero parabenizar a família pelos pais que teve. Senhor presidente, também gostaria de fazer uma manifestação. Com a palavra, o vereador Marcelo. Posituras mais acertadas do colega Hérison Mercatelli, a de homenagear o Zanotti Girdão, né? Grande amigo,
gostava muito de política, sempre participou de discussões do partido a que pertencia, nosso PMDB, sempre liderou uma região muito importante de nossa cidade, uma pessoa de bem. A dona Santa Zanotti, a esposa, os filhos, igual pessoas que nos dão prazer, né, da convivência. Então, sem dúvida nenhuma, uma emoção a arte poder hoje contribuir, otorgando esse reconhecimento, diria, ao seu Gildo Zanotti, essa denominação. Parabéns. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam na questão. Aprovado por todos os vereadores. Ausência justificada da vereadora Magda. Não havendo vereadores inscritos para as ações pessoais, convoco todos os senhores para a próxima sessão ordinária, dia 10 de setembro de 2012, às 20 horas. Uma boa semana e profito a todos e a todas.